Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. E eu já vou começar com uma afirmação que você pode usar até como mantra a partir de agora na sua vida. Se te faz sentir, faz sentido. Calma, eu vou repetir. Se te faz sentir, faz sentido. Quando foi que a gente começou a acreditar que seguir o efeito manada era o melhor caminho? Quando foi que a gente começou a acreditar que deixar de lado aquilo que a gente gosta ia fazer com que a gente se destacasse? Fazer o que todo mundo está fazendo seria o certo, o correto, o que ia nos trazer sucesso. Quando foi que isso começou? A ideia desse episódio é realmente te mostrar uma coisa que talvez você esteja ignorando muito na sua vida. A sua intuição. E calma, antes de você pensar em qualquer coisa, eu acredito que a intuição é algo instintiva. É algo que você faz muito por instinto. É algo que você fala, vai ser assim. Mesmo que não tenha comprovações, mesmo que não tenha embasamento científico ou que você não tenha dados, mas que você está sentindo. E a gente ignora muito os nossos sentimentos quando nós estamos agindo, porque a gente acredita que eles não são válidos só porque nós estamos sentindo. E aí, eu acredito que a gente precisa mudar um pouco a nossa perspectiva sobre isso. Eu vou até falar uma tatuagem que eu tenho, que é aqui no braço, que é Cuor Agire. Agir com o coração. Existe algo mais corajoso do que você agir com o coração? Porque aquilo te move, aquilo te arrepia e aquilo começa a fazer sentido. Por isso que eu falo tanto, se para você faz sentido, é estratégico e é intencional. Mesmo que você não trabalhe no digital ou com a criação de conteúdo, pode ser qualquer quesito e área da sua vida. Você precisa sentir. Porque caso contrário, você vai entrar meio como se fosse um robô, um personagem, vai ficar engessada, sabe? Essa sensação de ficar muito engessada nos processos, e ali vai começar a te faltar presença. E se tem uma coisa que eu acho muito importante quando nós estamos falando de intuição, é trabalhar com a alma. De falar assim, nossa, eu estou nisso aqui. Sabe, de olhar com orgulho e se reconhecer dentro do processo? Eu acredito que nos falta isso agora. Inclusive, essa semana mesmo eu tava vendo um conteúdo da Isa, da Ilustrale. Sigam, eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição. Ela é maravilhosa, é uma das referências pra mim quando se fala de comportamento, de tendências. Eu adoro seguir ela no TikTok, porque ela traz muito essa questão de criatividade relacionada a quem nós somos. Eu gosto muito dela. E quando ela falou sobre a gente precisa se divertir no processo, isso me fez pensar tanto nessa ideia de sentir. Porque pensa comigo. Pensa nos seus maiores projetos e não precisa ser projetos profissionais, pode ser qualquer projeto da sua vida. As coisas que mais deram certo foram as coisas que você estava se divertindo em fazer. E aí pode começar a dar errado quando você sente uma obrigação pesada e você começa a fazer arrastado, porque é um compromisso, porque você é adulta, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Só que isso não tira a graça e a leveza de se divertir no caminho. Eu te falo isso porque, pra mim, o podcast é uma grande diversão. Sério, eu me divirto fazendo, eu não me pressiono pra criar. Quando eu entro no escritório para fazer o podcast, eu falo, ai, que bom. Hoje é meu dia de me divertir. Sabe, eu uso isso como se fosse uma espécie de laboratório que me permite errar. Eu não crio tanta expectativa. Eu só sento aqui com meu café, com meu microfone e um sonho. E eu começo a falar, porque para mim é muito divertido fazer isso. E talvez esse é um dos projetos que eu consigo enxergar como um dos que mais está dando certo, porque eu me divirto no caminho. E quando eu comecei a fazer o podcast, eu comecei a me divertir mais, isso me acendeu uma luz de entender, tá, eu tô me divertindo muito nisso aqui. Aí eu comecei a olhar para os outros projetos que eu tenho e eu pensei, será que eu tô me divertindo tanto quanto os outros?
Porque é normal a gente começar a trabalhar ou fazer as coisas e a gente ir fazendo como uma obrigação. Começa divertido, depois que começa a dar certo, a gente começa a ficar mais pressionada, ter mais uma obrigação ali. Eu acredito que a gente não pode perder a mão da diversão. De ir com poucas expectativas mesmo, sabe? Eu quero fazer isso. Deixa eu ver o que eu tô sentindo. Claro que quando a gente tá falando da intuição, não é esperar um sinal divino pra você fazer as coisas. Mas ao invés de você ficar reparando no que os outros estão fazendo, o que eles estão pensando, qual é a trend de agora, ou qualquer outra coisa desse tipo, é você parar pra pensar e o que eu quero fazer? Como eu estou me sentindo nesse projeto? O que eu quero falar através dele? E a partir de agora, e desde que eu comecei a criar o podcast, eu me pergunto muito sobre a presença. Porque na real, não existe erro se você tá muito feliz com aquele projeto, se você tá muito feliz com aquele conteúdo, se você tá muito feliz em iniciar algo novo. Não existe erro, porque você consegue olhar para aquilo e se reconhecer. E quantas vezes, e vou até reformular essa pergunta, há quanto tempo você não se sente feliz em um projeto? Há quanto tempo você não olha para um projeto e se reconhece a ponto de falar, nossa, isso me enche de orgulho? Já parou para pensar nisso? Há quanto tempo você não sente orgulho daquilo que você está criando? Seja na parte profissional, seja na parte pessoal, seja na sua vida por inteiro. E é aí que começa esse exercício de fazer mais coisas com a intuição. Eu vou criar esse conteúdo, mas o que eu quero comunicar? O que eu quero falar? E isso é tão legal, torna o processo tão mais divertido, que além de mostrar mais da sua personalidade, você consegue mostrar a sua credibilidade de um jeito muito mais leve. É aí que as coisas começam a dar muito certo, sem criar muita expectativa, sem se pressionar muito para fazer dar certo, mas só pela empolgação de fazer. E eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo lá em 2019, porque eu trabalho no digital há 10 anos, e em 2025 fez 10 anos, porque eu entrei no digital fazendo alguns trabalhos quando eu entrei na faculdade em 2015. Mas eu comecei a ter o meu negócio mesmo em 2019. E quando foi em 2019 eu tive a ideia, eu comecei a criar conteúdo. E eu lembro que isso é muito louco pensar. Eu lembro que eu pensava que eu não tinha nada a perder. Então eu criava conteúdo porque eu gostava de criar conteúdo. Então eu falava assim, hoje eu quero falar isso. E eu fazia. Hoje eu quero falar isso. E nossa, e blá blá blá. Fazia todos os conteúdos que eu imaginava. Tanto é que nessa época eu nem planejava os meus conteúdos. Eu não planejava porque eu acordava e falava, o que eu quero falar hoje? E criava. À medida que a empresa foi se tornando séria e deixou de ser um perfil para virar um negócio, um modelo de negócio, eu falei, amada, não dá mais pra ser assim. E eu comecei a ficar sisuda, sabe? Engessada. Não, é negócio, então vai ser assim, vai ter que ser assim, eu vou planejar assim, assado. E eu comecei a ficar chata. E eu não tô falando que a gente não precisa de planejamento. Precisa. Só que ainda mais do que um planejamento, a gente precisa se divertir. Então hoje, quando eu planejo alguma coisa, eu planejo a minha semana, os meus conteúdos, as coisas que eu tenho que fazer. E quando eu vou fazer alguma coisa, como eu tô me sentindo? Tanto é que eu não faço roteiro para os meus conteúdos. Eu escrevo a ideia e quando eu vou gravar, eu tento pensar ao máximo como que eu tô me sentindo naquele momento para que aquele conteúdo seja mais genuíno possível. E isso que torna as coisas autênticas, sabe? Porque você não tá tentando parecer autêntica, ser e parecer. Você apenas é e você tá animado e feliz com o processo. E tá bom, eu falo muito de criação de conteúdo por aqui. Vamos fugir então um pouco da criação de conteúdo. Eu tô muito animada de novo de descobrir minhas novas paixões. Vocês já sabem isso, né? Quem tá escutando os outros episódios sabem muito que eu tô procurando entender mais as minhas paixões.
Então eu fico muito animada quando eu descubro uma nova paixão das coisas que eu gosto, porque eu sempre fui muito workaholic, então descobri outras coisas que eu gosto. Então, eu fico muito animada em andar de patins, eu me sinto muito feliz. E eu não quero ser perfeita, eu não quero ser diferente, eu só quero me divertir andando de patins. As pessoas podem olhar e falar, nossa, que menina estranha andando de patins, mas eu só estou me divertindo. Então a intuição, ela serve muito como uma resposta para aquilo que nós estamos fazendo. De ao invés de você entrar nesse modo, nossa, robótico de, tem que fazer, eu tenho que fazer. Tá, você vai fazer, porque precisa ser feito, mas você tá se divertindo? Como você pode fazer esse processo mais leve possível? Eu falaria desse tema por horas. Eu acredito que tem muito pano para manga quando nós estamos falando sobre ter uma vida mais divertida. Então, será que você não quer testar coisas novas? Se permita, eu acho que a graça de a gente fazer com a intuição é se escutar para fazer coisas novas, testar coisas novas, criar novas experiências através de uma ideia. De você se ouvir e falar, isso faz sentido pra mim, isso me arrepia. Quanto tempo faz que você não se arrepia em alguma coisa? Quanto tempo faz que você não se sente feliz em um projeto da sua vida? As coisas hoje estão tão sem graça, as pessoas estão consumindo tantas referências no mesmo lugar, que é aí que eu acredito que a intuição entra muito como um diferencial. Eu vou fazer desse jeito, porque faz muito sentido pra mim. Eu me sinto animada. Eu acho legal, por exemplo, você vai criar um conteúdo e você sentiu de fazer um novo formato. Faça. Porque se você sentiu, se pra você vai ser mais divertido, vai dar certo. Entende? Não tem outro caminho. E essa é a parte legal de você se divertir sem pensar muito no resultado ou na performance daquilo, mas apenas por se divertir. Tanto é que isso me faz lembrar de uma frase que a alegria, a diversão está na criação e não na validação. Às vezes você está buscando tanta a alegria, a validação de que as pessoas te aceitem, que você só tá criando para que as pessoas te aceitem. E aí que eu te pergunto, você tá criando para quem? Para quem que você tá criando? Você tá criando para que as pessoas gostem mais de você ou você tá criando para você, com aquilo que você acredita, com aquilo que faz sentido, e você une isso para aquilo que você pode agregar na vida das pessoas? E aí que você fala, eu tô criando um pouco para as pessoas para ajudar, mas eu também tô criando para mim para que eu me orgulhe do que eu estou fazendo. E é esse o nosso motivo. Eu acredito que é esse o nosso fio condutor. Nossa, até bati aqui. Eu acredito que esse é o fio condutor, sabe? De estou criando para você. Para que você entenda o meu trabalho, mas eu também tô criando para mim, para que eu sinta orgulho do que eu estou fazendo no futuro. Escute mais a sua intuição. Mas para que você escute a sua intuição, você vai precisar estar aberta para as oportunidades, para as possibilidades que podem acontecer. E para você estar aberta para as possibilidades e as oportunidades que estão disponíveis para você, você vai precisar estar presente. Então você vai parar de fazer as coisas no automático e mesmo que você diminua drasticamente a quantidade de conteúdo ou diminua as coisas que te distraem na sua vida, mas você vai começar a parar para pensar. O que eu quero com isso? Você vai ler, você vai se enxergar, vai se perguntar como eu posso trazer mais o meu jeito e acordar e pensar, eu tenho que fazer esse conteúdo, beleza, como que eu quero fazer? Eu tenho uma reunião para fazer na empresa. O que eu quero fazer? Nossa, hoje eu vou passear com os meus filhos. Eu quero fazer uma janta. Como que eu quero fazer essa janta? Hoje eu quero criar novos hobbies. Quais novos hobbies eu quero fazer? A sua intuição é a resposta. E com base nesse episódio, eu quero que você já me fale qual é o seu próximo passo. O que você deseja fazer hoje que a sua intuição já está te mandando. Me fala aqui nos comentários e eu te vejo no próximo episódio. Beijo!